É isso aí, vamos começar o nosso segundo episódio aqui do DZCast, o podcast da educação financeira, o podcast do Dívida Zero. Eu sou Caê Galvão e eu vou conduzir vocês aqui em mais um podcast. E no episódio de hoje eu quero falar um pouquinho mais aí sobre o método Dívida Zero, como que funciona o método Dívida Zero, como que esse método vem revolucionando aí ajudando milhares de pessoas a saírem das dívidas, tá bom? E eu quero fazer um pedido aqui, você que está ouvindo esse podcast pela primeira vez, segue a gente aí na plataforma de streaming que você está ouvindo esse podcast. A gente está nas principais plataformas de streaming e a gente também está lá no YouTube, né? Canal Dívida Zero, vai lá, Dívida Zero Caê Galvão, e no Instagram, @Dívida Zero. Manda uma mensagenzinha lá no Instagram, fala que você veio daqui. Eu vou ficar muito feliz aí, né, interagir com você, sabendo que você ouviu o nosso podcast aqui, que é onde a gente traz informações sobre como sair das dívidas, sobre educação financeira, como investir e histórias inspiradoras. E a gente vai ter em breve vários convidados aqui, tá bom? Vamos lá então, vamos começar o episódio de hoje. Por trás das câmeras aqui, né, por trás, no bastidores aí, o Caê Galvão. Né? Não é o Caê, não, é o Cauê Galvão. Cauê Galvão fazendo aí as perguntas aí para me ajudar aqui. Vamos lá, Cauê, o que a gente tem hoje aí? Aí, você pode nos contar um pouco sobre o método Dívida Zero e como ele tem ajudado milhares de pessoas a alcançarem a independência financeira? Vamos contar um pouquinho sobre o método. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui é assim, método, quando a gente fala método, é algo que seja fácil, algo que seja passo a passo. A gente está falando em mudanças de hábitos, mudança de vida. E a educação financeira é algo que tem que ser transformacional, né? Não é um conteúdo que você vai ler e aplicar, não é igual falar assim, eu vou ali e vou fazer um bolo. Vai lá, coloca os ingredientes e você faz um bolo no final. Isso você usa um método, porque você tem, né, você tem a instrução certa para você colocar os ingredientes, para você separar os ingredientes, tá bom? Só que a gente está falando de um problema financeiro, um problema realmente das dívidas, um problema que atinge aí, pelo menos aí, né, 70% da população hoje ativa, né, financeiramente. Então, o método Dívida Zero, são 8 etapas. Dentro dessas etapas, cada etapa leva você a um nível de transformação. Eu sempre falo que muitas vezes você tem um problema grande e você não sabe como resolver porque ele é grande demais. Qual é a melhor maneira? A gente fragmentar esse problema. E o método faz com que você caminhe esses passo a passo, né? Ou baby step, ou passinhos de neném, e tenha pequenas vitórias durante o processo. Então, o primeiro passo é a mudança, sim, da mentalidade. Eu venho reforçando muito isso, foi a mudança que eu fiz. Eu comecei essa mudança lendo alguns livros, como Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, fazendo curso, fazendo mentorias. A mudança de mentalidade é a primeira, porque os seus hábitos financeiros transformam o quê? Né? As suas ações que transformam o quê? Os seus resultados. Então, o seu resultado financeiro, ele vem da sua mentalidade, das suas ações. Então, é preciso mudar a maneira que você gerencia o dinheiro, fazer uma mudança interna, entender suas crenças e resolver isso. O segundo passo, que é muito importante, é não fazer novas dívidas. Ou seja, a maioria das pessoas, elas querem resolver o problema de dinheiro com mais dinheiro. Então, o que ela entra no ciclo de dívidas? Estourou o cartão de crédito, o que faz? Beleza, vou lá, pego um empréstimo. Aí não aguentou pagar o empréstimo, aí vai lá e renegocia. Renegocia uma nova dívida. O que é uma nova dívida? É um novo empréstimo que você faz. Então, lá dentro do Dívida Zero, a gente tem um processo que chama quarentena. O que é a quarentena? 40 dias sem fazer dívidas, ou seja, durante 40 dias você não faz nenhum novo empréstimo. Não é fazer despesa, tá? Despesas você pode ter, você tem que comprar as coisas que você consome. Estou falando dívidas, empréstimos, né? Você ficar fazendo novas dívidas, porque você já tem uma bola de neve e você tem que parar de fazer novas dívidas e começar a analisar as dívidas que você tem. O terceiro passo do nosso método é a organização financeira, é a otimização de orçamento, ou seja, fazer o levantamento de quanto você gasta e fazer uma meta de orçamento futuro que cabe realmente no seu ganho. Por exemplo, se você ganha R$ 5.000 e gasta 6, tem algo errado no seu orçamento. Então, se você ganha 5, o ideal é que você gaste somente 4. E não é cortando gasto, é fazendo uma otimização geral. A gente tem uma ferramenta que é a planilha mágica que faz isso. Lá dentro do método a gente ensina como você pode fazer isso.
E o próximo passo, né, que a gente faz, né, do próprio método dívida zero, né, de não fazer novas dívidas, seria fazer renda extra. Eu não vou entrar nesses detalhes para não ficar longo, mas fazer uma renda extra para acelerar o processo, fazer uma reserva de emergência e investir para pagar as dívidas, ou seja, acumular um valor para que você possa ir para a última fase, que é a negociação das dívidas. São estratégias de negociação que você consiga reduzir o valor dos juros dessa dívida, ou mesmo, né, quando você faz algumas antecipações ou, né, o que a gente fala amortizações, automaticamente existe um desconto de juros, e pagar o justo, pagar o valor justo, pagando muito menos e reduzindo o prazo da sua dívida. Por exemplo, você tem uma dívida de um consignado de 8 anos. Então, dentro dessas estratégias, você vai pagar esse consignado em apenas 3 anos ou 2 anos e meio. Então, o método, ele cada fase até a última, que é a negociação e quitação das dívidas. E aí você realmente vai se livrar de todas as dívidas. Por isso que ele funciona, porque as pessoas seguem uma rotina, né? E tudo isso com um direcionamento, tudo isso entendendo cada passo do método, você consegue seguir como fazer um bolo, como eu falei, né? Sair das dívidas é mais complexo que fazer um bolo, mas você usa uma metodologia que qualquer pessoa que seguir aquela receita vai sair das dívidas. Por isso que o método funciona muito bem, tá bom? Quais são os principais desafios que seus alunos e mentorados enfrentam ao aplicar o método de dívida zero? Eu acredito que o principal desafio que meus alunos enfrentam é a mudança da mentalidade. Porque a maioria das pessoas, elas que chegam, né, ou que têm dívidas, elas estão muito focadas no problema. Elas estão vivendo o problema, entendeu? Então a pessoa está preocupada com o nome sujo, ela está preocupada se vai vir oficial de justiça, vai pegar os bens materiais, ela está preocupada se vai perder a casa, o carro, ela está preocupada se vai deixar dívida com a família. Ela está focando nos problemas, no problema o tempo todo, né? Então está preocupada na falta do dinheiro, então ela começa a vibrar isso, né? Falar isso. E qual que é a mudança de mentalidade? É o foco na solução. Por exemplo, o foco na solução, né? Por exemplo, nome sujo só é um cadastro. Ou seja, você sabendo disso, que só é um cadastro, você consegue ter mais tranquilidade, você ter mentalidade, para pressão mental, para lidar com as cobranças. É normal as cobranças ocorrerem, mas você não deixar isso você nervoso e você fazer besteira, tomar decisões erradas, tá? Mudar a mentalidade para ficar atento ao contrato, à negociação, né? Mudar a mentalidade, ao invés de focar na falta do dinheiro, foca em fazer dinheiro, né? Fazer, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um aluno que estava sem nada de dinheiro, sem nada, nem para pagar a mentoria. O que ela fez? Tá? Ela fez o que a gente chama de garage sale. Ela pegou um monte de coisas, de objetos, né? E ela vendeu e fez um dinheiro lá. Então ela vendeu um celular velho, um tablet, vendeu uma cadeirinha de neném que tinha lá, que o neném, né, o filho dela já tá até grande, e aí ela fez um dinheiro ali. Ou seja, se ela ficasse no problema, ela tinha a solução dentro da casa dela, mas quando ela começou a aplicar o método, mudou a mentalidade dela, ela achou a solução. Então você vai achando a solução com a organização financeira, achando a solução, ficando mais tranquilo, fragmentando o problema. Então eu acho que o maior desafio está aí, a mudança de mentalidade. Como que você muda a sua mentalidade? Sim, né? Entrando dentro do método, a gente ajuda as pessoas, né? A gente tem algumas ferramentas. Por exemplo, a gente tem uma ferramenta não é bem uma meditação, mas a gente chama de auto-hipnose, de mentalização positiva, com frases positivas. Se você fica falando, eu tô sem dinheiro, eu tô isso, quer dizer, você tá botando um negativo, você tá focando no problema. Foca no positivo. Eu sou DZ, eu sou dívida zero, eu consigo sair das dívidas. Começa a frasear, profetizar a sua própria vida com as suas palavras, porque tudo que você fala acontece, né? Então, presta atenção no que você fala. Então, eu acho que essa primeira mudança, ela é a mais difícil, é a mais desafiadora. Mas uma vez que você faz, tudo que você muda, tudo ao seu redor muda e os seus resultados começam a mudar. E as próximas etapas, elas vão ficar mais simplificadas, porque você está focado, você está com o objetivo de sair das dívidas, você quer sair das dívidas, agora você é maior que o seu problema, você está na solução, e a solução é o Dívida Zero. Como você estruturou o conteúdo do seu livro, Dívida Zero, o guia completo da independência financeira? O livro Dívida Zero, o guia né, completo, o guia definitivo da independência financeira, ele foi estruturado da seguinte maneira. Eu falo do método Dívida Zero, mas eu coloco ali histórias de pessoas que utilizaram o método.
Então, no começo do livro, eu conto a minha própria história, tá? Eu começo a falar da minha própria experiência, como falei aqui no podcast, mas eu falo algumas histórias da minha vida mesmo, como que surgiu o método, e depois eu dou exemplos de pessoas reais, de clientes, né? Clientes de consultoria, clientes de mentoria que passou. Então, cada etapa do método é muito legal, porque ele não é um livro de finanças técnico, ele é um livro de histórias, praticamente, de histórias de vidas, de exemplos reais, de pessoas reais, e muitas vezes você pode achar alguma similaridade com você. Então, você começa a ler o livro, você começa a não parar. Tanto é que a gente está lançando esse livro no Amazon, ou a gente já lançou. Dá uma olhada no Amazon, procura lá né, Carlos Eduardo Galvão, que é o meu nome, CAE, né, Dívida Zero. E você vai achar Dívida Zero, guia definitivo para sair, né, para a sua independência financeira. Dá uma olhadinha lá no Amazon, que está lá no Amazon, esse livro. Ou, né, dependendo da data, talvez não foi lançado ainda. Mas esse livro, ele relata tudo isso. Então, ele é um livro que é muito gostoso de ler, porque ele é através do exemplo. Então, eu falo do método através de exemplo e tem surpresas lá no livro, que eu não posso falar agora, para não dar o famoso spoiler, né? Tem surpresas lá, né? Para não dar o famoso spoiler. Legal? Bora lá comprar esse livro lá no Amazon. Ó, quem comprar o livro, você vai fazer o seguinte: se você comprar esse livro lá no Amazon, tá? E você vai lá no meu Instagram, me manda um print que você comprou, faz um review desse livro e eu vou dar um curso para você. Eu vou dar um curso gratuito para você, que é o 8 chaves para sair das dívidas. Só você me manda isso, compra o livro e me manda um print lá no Instagram que você comprou o livro, um review lá no Amazon, que eu vou agradecer muito e isso incentiva as outras pessoas a comprarem. Legal? Bora lá? Qual que é a próxima? O método Dívida Zero é adaptável a diferentes perfis financeiros e faixas etárias? Como isso é possível? Olha, quando eu construí o método, eu queria que fosse algo robusto. O que é algo robusto? Algo que dure muito tempo. Pense em algo robusto. O que você pensa, né? Eu gosto de carro. Qual é um carro robusto? Fusca, por exemplo. Por incrível que pareça, o Fusca é um carro robusto, né? Você vê aí. Então, o que é algo que dure, que cabe para todo mundo? Então, o método Dívida Zero, ele cabe desde uma pessoa que está começando a vida financeira agora, tá? Até senhoras, senhores aposentados. Então, eu tenho um público bastante diversificado. O público feminino também, né? Pessoas que têm mães, ou então mães solteiras, ou pessoal que está divorciado, ou diferentes profissões, principalmente servidores públicos, porque o servidor, lembra que eu falei no episódio anterior, né? Que as pessoas se preocupam muito em ganhar, só ganhar, estudar, ganhar dinheiro e não se preocupa em poupar. Isso é uma característica muito do servidor público, então cabe também para empreendedores, porque empreendedor costuma, às vezes, misturar as finanças pessoais das finanças com a empresa. Então, a gente cabe também para empreendedores, cabe para profissionais liberais também que acabam ganhando, dentistas, médicos ou advogados, tá? Então, assim, esse pessoal costuma ganhar, tem um ganho razoável ali, mas ele é autônomo, mas ele não consegue gerenciar isso nos meses que são ruins. Ou autônomos também, e até mesmo o pessoal do CLT, né? Pessoal de carteira assinada também. Então, ele atinge todos os perfis e todos os tipos de dívidas. Né? A gente fala de finanças pessoais, então tudo relacionado a dívidas de finanças pessoais. Pode ser uma dívida de cartão de crédito, cheque especial, uma dívida de empréstimo normal que se faça no banco, uma dívida de consignado, de cartão consignado, agiotas, parentes e por aí vai. Imposto, às vezes uma dívida ativa que você tem, um IPVA que você deixou de pagar, um imposto de renda. Tem gente que tem duas fontes de renda e o imposto de renda é muito alto e acaba parcelando. Né? Por exemplo, uma cliente minha recentemente, ela pegou o imposto de renda dela e parcelou em 60 vezes. E todo ano ela vem fazendo isso. Quer dizer, chega um momento que ela está... Né, ela nem terminou de pagar a parcela de 4, 5 anos atrás e já está parcelando desse ano. Ou seja, começa a criar uma bola de neve muito grande. Então é para todo tipo de pessoa e perfis, tá? Para quem não seria o método. O método só não é para quem não quer aprender. Ele não funciona, por exemplo, se a pessoa não quiser despertar para essa nova consciência, não quiser mudar, né? A pessoa só quer uma dica, os famosos Zé Diquinhas. Ele não vai funcionar, porque não se trata de dicas financeiras, se trata realmente de uma
mudança, fase a fase, para que você consiga aplicar. E quanto tempo você consegue aplicar? Em apenas de 6 a 8 semanas é o suficiente para você fazer essa mudança. Se você se dedicar de 6, a mentoria, por exemplo, que a gente faz, ela é de 6 semanas. 6 semanas, a mentoria, ela é a duração da mentoria, é o suficiente para a gente criar um plano para você zerar suas dívidas. Não importa o valor da dívida, se é de 100 mil, se é de 500 mil, se é de 1 milhão ou mais, né? Ou mesmo uma dívida pequena, não importa. É o suficiente para você ter essa mudança e ser um dívida zero. E quais são os principais pilares do método dívida zero? Os principais pilares do dívida zero, tá? Além do que eu falei, né, das etapas, das 8 etapas, a primeira é realmente fazer dinheiro, né, make money, né, não é o ganhar, é o fazer, poupar, ou seja, cuidar do dinheiro que você ganhou, né, ou fez, e investir, plantar, semear. E isso você construindo esses 3 pilares, né, a base são as suas crenças, ou seja, a mudança da sua mentalidade e das suas crenças, para que você construa isso e, além de sair das dívidas, conquiste a sua independência financeira. E a maioria das pessoas que me procuram são pessoas que ganham bem, né, teoricamente, que fazem dinheiro. Por exemplo, tem pessoas que ganham 10 mil, 15 mil, 20 mil reais. São os meus mentorados que vêm fazer a mentoria comigo. Ou seja, elas ganham, só que elas não têm os 2 pilares. Então, ela não consegue ter independência financeira, não consegue ter paz financeira, não consegue ter equilíbrio financeiro, segurança financeira, porque ela só preocupa só com ganho. E aí essas dívidas faz parte do pilar poupar, porque ela não construiu, esse pilar está rachado, as dívidas racham esse pilar poupar. Ela não guarda dinheiro, ela não faz a gestão desse dinheiro, ela não se organiza. Tá fazendo sentido? E se ela não se organiza, ela não investe. E se ela não investe, ela não planta, ela não semeia, ela não constrói nada. Então, um pilar é ligado ao outro pilar. Através do quê? Das crenças, da mudança de mentalidade. Que é a sua mudança de mentalidade, tá? O seu conhecimento, ou seja, o conhecimento é importante nesse processo, principalmente o conhecimento financeiro, aonde eu vou investir, o que eu vou fazer, qual estratégia eu vou usar para sair das dívidas, e o poder de ação. Colocar o plano em ação, né? Não procrastinar, né? Não colocar isso para depois. A maioria das pessoas acabam deixando para depois e aí não constrói esses pilares. Então, é super importante você pegar isso é a base nossa, né? Da nossa base de educação financeira, principalmente no nosso método Dívida Zero. Isso é muito importante. Legal? Você já recebeu algum feedback inesperado ou surpreendente sobre o método Dívida Zero? Já recebi muitos feedbacks inesperados e fico bastante surpreso. Recentemente, eu recebi um feedback de uma professora universitária, tá? Eu não vou citar o nome dela porque ela não me autorizou aqui, mas qualquer dia eu acho que eu vou até convidar ela para vir aqui nesse podcast. Que assim, na vida dela inteira, ela estava para se aposentar, mas ela não conseguia se aposentar porque ela estava totalmente endividada, ou seja, o salário dela, né, o ganho dela era muito bom. O ganho dela era muito, lembra o que eu falo, o ganho muito bom, o professor universitário ganhava numa universidade, né, federal, e ela ficava postergando a aposentadoria dela. Ela não tinha coragem de se aposentar, porque se ela se aposentasse, ela iria perder cargos, perder renda, e ela estava com muitas dívidas. Ela não conseguiu construir os pilares que eu mencionei agora, ela só construiu dívidas. Então ela estava assim, né? A base dela, o plano dela de aposentadoria estava em dívidas. E aí foi, né, realmente assim, a gente começou a mentoria e ela foi muito determinada. E na segunda semana, só olhando os contratos dela, né, ela conseguiu 40 mil reais. Olha, porque eu fiquei surpreso. Ela investiu na mentoria, né, 5 mil reais para fazer a mentoria comigo. E em uma semana, a mentoria já retornou para ela 40 mil, que a gente fala, o dinheiro na mesa. E muitas vezes você tem dinheiro na mesa. O papel do mentor financeiro, ele é justamente esse. Dá mais dinheiro. Você investe numa mentoria, você tem que ter um retorno financeiro. Eu faço isso com meus clientes. Então, logo na primeira sessão, eu já vou fazendo algumas perguntas e descubro se existe um dinheiro na mesa. E eu fiquei surpreso, porque em menos de uma semana, 40 mil reais. E dentro desse processo,
antes de completar as 6 semanas, ela já tinha quitado algumas dívidas e ela tomou a decisão de se aposentar e ela conseguiu se aposentar e passado alguns meses, né, ela já quitou quase todas as dívidas dela. E ela até mudou de cidade, ela morava na parte norte do país, se não me engano era Roraima, não lembro se era Roraima, né? É muita gente de vários lugares. Mas ela mudou, foi morar em Santos e mudou a vida dela. Mudou a vida dela, mudou da água pro vinho, mudou o semblante, mudou tudo. E por que foi tão rápido? E eu fiquei analisando, por que foi tão rápido? Rápido pelo seguinte, ela acreditou e ela mudou a mentalidade dela. Ela começou a assistir às aulas, começou a fazer os exercícios, mudou isso. E ela falou isso o tempo todo. Ela já tinha feito outros cursos de finanças, já tinha feito outras mentorias, mas quando ela aplicou o método Dívida Zero, ela viu que tinha algo diferente lá. E o grande diferencial que eu falo sempre é essa interação, é entender a particularidade. Eu toquei em pontos particulares da vida dela que fez ela mudar. Então valeu a pena ter feito esse processo de mentoria e para mim é gratificante pegar uma pessoa que tinha mais de 500 mil em dívidas, em pouco tempo, zerar essas dívidas e fazer com que ela realizasse o sonho, que era aposentar tranquilamente, poder descansar. Olha só, às vezes você não quer ostentar, você não quer lá comprar uma Lambo, uma Lamborghini, nada. Às vezes o que você quer é ficar em paz, é ter paz, é se aposentar e ficar tranquilo e seguir sua vida. E ela não conseguia fazer isso. Então isso eu fico muito feliz, né? É um resultado do meu trabalho, mas também da dedicação dessa mentorada aí. Então, eu tenho vários outros casos, mas esse me chamou muita atenção. Fiquei muito feliz pelo resultado em pouco tempo, né? Eu acredito que o maior desafio é trazer a consciência das pessoas. As pessoas, elas olham o método, entendem o método, mas elas continuam presas às crenças dela. Então, às vezes, assim, é muito triste. Eu estou fazendo um webinário, eu estou fazendo uma live e entra uma pessoa. Para que gastar dinheiro com um curso, com uma mentoria, se eu estou endividado? Para que, né, pagar para ter uma instrução para sair das dívidas? E isso, para mim, assim, é o nível de consciência dessa pessoa. Ela está num nível de consciência muito baixo. Né? Então, o maior desafio hoje que a gente tem é aumentar esse nível de consciência. Pensa bem, né? A pessoa não quer pagar por uma instrução especializada, por algo que funciona, algo que vai tirar um tijolo das costas dela, mas ela paga para ficar na dívida, porque ela paga os juros. Faz uma conta simples aí da sua dívida, multiplica, pega assim, quanto você pegou? Vamos supor que você pegou 10 mil reais, e você fez isso em, vamos supor assim, em 100 vezes de 500, sei lá. A sua dívida sai de 10 vai para 50 mil. Calcula os juros da sua dívida. Você já paga. Você não paga só com dinheiro. Você paga pelas noites mal dormidas. Você paga de repente pelo relacionamento que você tem com as pessoas. Às vezes você está irritado por causa da dívida, por causa das cobranças. Às vezes você está preocupado. Às vezes você paga em remédio, tá? Você paga em tratamento. Mas aí você encontra uma solução robusta. E você não quer, né, investir, porque é diferente de um gasto. Gasto, às vezes você paga, sei lá, você vai num barzinho, você vai lá e gasta, bebe uma cerveja, ou você vai no final de semana, compra lá, né, come pizza, come doce, come um monte de coisa, e você não paga. E assim, educação financeira não é cara, ela é barata. Ela é barata. Por exemplo, a gente tem um clube de Dívida Zero. Eu fiz o clube de Dívida Zero justamente para esse tipo de pessoa que quer mudar a consciência e que quer ter acesso. Então, por exemplo, Caio, eu não tenho dinheiro para investir na mentoria. Eu sei que é importante. Beleza, não começa com a mentoria, começa com o clube. Sabe quanto que custa o nosso clube hoje? R$10. R$10. R$10 o quê? Um café que você vai tomar, R$10. Uma barra de chocolate é R$10. Um caderno. Vai comprar um caderno, gente. Umas canetas aí é R$10. Então, as pessoas, elas criam desculpas, mas isso está relacionado à crença dela, à consciência dela, e ela fica presa nisso. Então, a maior prisão, né, lembra que eu falei, quem toma emprestado é escravo de quem empresta, você está no modo escravidão. Tem pessoas que querem se libertar, e tem pessoas que ainda não querem. Elas querem um esqueminha, elas querem uma diquinha, elas acham que assistindo videozinhos no YouTube ela vai conseguir. Talvez
O meu trabalho no YouTube, por exemplo, é um trabalho de mudança de consciência. Então, hoje o maior desafio que eu vejo é essa mudança de consciência, porque todas as pessoas que aplicaram o método Dívida Zero tiveram sucesso. Todas as pessoas, né? A gente já tem aqui mais de 5.000 alunos e muitos depoimentos, milhares de depoimentos verdadeiros, né? Das pessoas que já mudaram. Então, quando a pessoa toma consciência e ela resolve investir, nem que for os R$ 10 no nosso clube, nem que for pelo menos, né, sei lá, um curso de final de semana que a gente dá, uma imersão, ou um livro que você compra, tá? Se você começa a fazer isso, já vai mudar a sua vida. Agora, se você não tem força nem para isso, acha que isso é besteira, esse é o maior desafio nosso. Eu sei que eu não vou salvar todo mundo e eu não vim aqui para salvar todo mundo. Eu vim aqui para ajudar quem quer ser ajudado. Então eu estendo a mão para quem quer estender a mão. Se você está preocupado nisso, vem com a gente. Tamo junto aí. Esse é o verdadeiro jargão. Estamos juntos na missão aí. Houve alguma história de sucesso que te emocionou particularmente? Tem muitas histórias que me emocionou, mas uma que me chamou muita atenção, posso falar o nome dela e vou convidar ela aqui, foi a história da Flauzina. Porque a Flauzina, ela me acompanhava no Instagram, via minhas lives e tal, e sempre eu falava, né, ofertava a mentoria não, as planilhas, eu tinha as planilhas mágicas ali, às vezes era um curso meu de R$ 20, de R$ 30, de R$ 50, e ela sempre tinha essa mentalidade, eu não tenho dinheiro, eu não posso, não é para mim. E aí um dia teve uma mentoria que eu convidei alguns seguidores no meu Instagram para participar de uma mentoria ao vivo comigo, e ela veio. E na hora que ela veio, eu abri o áudio e conversei com ela. E ela estava numa situação difícil, né? Pessoas cobrando ela estava muito triste. Eu sentia tristeza no olhar dela, sabe? E eu via que ela já estava aposentada, ela queria mudar, assim, sair disso, né? E eu falei para ela, assim, olha, vem fazer a mentoria que eu vou te ajudar. E ela confiou. Ela pegou o cartão emprestado da irmã, passou e fez a mentoria. Mas em 2 semanas, a gente mudou o jogo da Flauzina. Mudou o jogo de uma maneira que é até emocionante falar, porque assim, ela revolucionou, ela foi uma força de vontade tão grande que a Flauzina, ela estava trabalhando de extra, de carrinho de cachorro-quente com uma amiga. E eu provoquei ela, falei, por que você não faz o seu próprio, né? E assistindo umas aulas, que a gente tem aula de renda extra, ela começou a fazer geladinho gourmet. Geladinho gourmet. E o geladinho é bom, hein, gente, dela. Hein? Já experimentou? Pô, então, olha, Paulzinha, manda um geladinho aí pro Cauê aí, ó, que ele tá... Cara, ela começou a fazer isso. E disso daí, não só ajudou ela a pagar as dívidas dela, como ela começou a fazer marmitinhas. Isso transformou num negócio. Só que a motivação dela, ela mudou. Ela mudou, o semblante dela mudou. Você vê uma pessoa alegre, feliz. E ela virou mentora nossa. A gente tem a formação de mentores. Por que eu tô falando que isso emociona? Que é a força de vontade, a mudança. O ser humano é capaz dessa mudança. E você tem que acreditar que você possa mudar como ela mudou. E foi assim, gente. Não teve um milagre. Não existe um milagre. Existe ela sair daquele mundinho que ela estava e abrir a mente dela para um novo. E ela abriu, se modernizou, entendeu? Então eu tenho muito carinho pela Flauzina, porque assim, sempre quando a gente se encontra, a gente faz em nossas imersões ou nossos cursos, ela vem em todos os cursos nossos, ela vem lá de São José dos Campos, cara, ela traz uma caixinha, né, os geladinhos gourmet, né, traz as marmitinhas, e eu acho isso um carinho incrível, cara, porque assim, é um respeito pelo mentor. Então a gente tem ela honra o mentor dela, e eu acho isso muito legal, né? E por ter feito a diferença na vida dela, e eu pego aquilo, né? Eu aceito esse carinho, a gente tem que aceitar isso. Então, né, realmente eu me emociono porque tem outras histórias também, mas dá volta por cima de uma pessoa que não tinha dinheiro pra nada, gente, pra nada, nada. Tava assim, faltando para as contas básicas, porque ela não tava nem pagando a luz dela, nem a prestação da casa, com risco de perder a casa, e de repente, né, uma revolução. Hoje ela está muito bem sucedida, ela, né, recebe bem, faz bastante dinheiro na internet aí também, está na internet. Então um dia eu quero trazer ela para ela contar com detalhes essa história, mas isso
E essa história também está na nossa página lá também. É muito bacana, né? Eu acho muito legal fazer esse tipo de trabalho. E é disso que é o meu combustível, né? Meu combustível é esse, de não parar que eu sei que tem muitas flausinas aí que estão presas, que estão aí, né? Que precisam dessa mudança. E por isso que eu tô aqui. Legal? Como você responde às críticas de que o método dívida zero promove o consumismo e a busca por dinheiro em detrimento de outros valores? Vamos lá. Seguinte, o método dívida zero, ele não é um método, quando eu falo assim, você tem que fazer dinheiro, você tem que investir, você tem que cuidar do dinheiro, na verdade ele é um método base de educação. Se você pegar, por exemplo, na Bíblia, fala disso. São princípios que já existem. São princípios milenares. Pega um livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Você vai ver que histórias de 2000 anos atrás, de pessoas que basicamente, se olhar ali, né, é a base do método, é a base de educação financeira, é a base fundamental da vida. Como que é a vida, gente? Como que é a vida? O que a gente faz? A gente planta e a gente colhe. Como que é uma árvore? Você pega uma goiaba. Dentro daquela goiaba, você pega somente um fruto. Dentro daquela goiaba tem várias sementes. Uma semente daquela, plantada no lugar certo, germinada, ela vai crescer uma árvore que vai gerar várias e várias goiabeiras. Então tem gente que acha que um curso de finanças é só para quem tem dinheiro, que educação financeira é só, investimento é só para quem é rico. Isso está muito ligado aos seus princípios e crenças. Talvez você esteja nos princípios errados. Talvez essa mudança precisa ser feita. Então, quando é colocado esse tipo de crítica, na verdade, é sobre a pessoa que está criticando. Ela não tem o conhecimento certo para julgar isso, entendeu? Porque o que a gente promove, na verdade, é uma mudança. Quando eu falo em independência financeira, é muito legal se você foi lá e comprou o carro dos seus sonhos. Se for uma Lamborghini, tá tudo bem, você sonhou com isso. Mas tá tudo bem se você tiver o seu carro do seu sonho, for, sei lá, um Celta, né? Tá tudo bem. Então, assim, o que a gente promove? A gente não está promovendo o consumismo, da pessoa ter mais dinheiro e ser independente financeiramente, dela escolher. Hoje em dia, a maioria das pessoas trabalham num lugar que elas não querem. Hoje em dia, a maioria das pessoas elas comem o que não querem. Hoje em dia, tem pessoas que vivem, né, relacionamentos tóxicos com pessoas que não querem viver. Ou seja, não exige a liberdade. Tem pessoas que não moram no lugar que elas gostariam, não têm a casa que elas gostariam de ter. O que eu estou falando não é de consumismo, estou falando de sonhos. As pessoas não estão realizando os sonhos dela justamente porque, né, o combustível que ela precisa são os recursos. Ela não sabe gerir, não sabe fazer, ela não sabe fazer a gestão e não sabe plantar. Então, aí você não cria riqueza. Você não cria. Quando você cria riqueza para você, você cria riqueza para os outros. Como eu falei aqui da Flausina. A Flausina hoje, ela tem pessoas que ajudam ela. Então ela criou riqueza. Como que ela criou? Ela realiza os sonhos dela, mas ela tem pessoas que trabalham para ela, ou pessoas que ela paga. E isso gera um emprego ali. Então existe um ciclo, isso chama roda da abundância. Roda da abundância. Se você girar essa roda, quanto mais abundante você for, mais esse ciclo vai fazendo. Então eu acredito nisso. Não no consumismo. O consumo, na verdade, é o seu sonho. Você está consumindo o que você sonhou e realizou, né? Por trás daquele sonho tem um sentimento, tem uma meta, uma vontade, uma felicidade. Legal? Então, é isso que eu acho que eu combato as críticas aí. O método dívida zero leva em consideração questões de sustentabilidade e responsabilidade social no processo de construção da independência financeira? Sim, o método ele é sustentável, eu falo, né? Sustentabilidade, principalmente na construção. Por causa do seguinte, dentro da sua construção, da sua jornada para a independência financeira, você tem um caminho, mas você tem barreiras, tá? Imagine barreiras. A dívida, ela é uma barreira desse tamanho, gigante, tá? Então, quando você tem dívida, como que fica a sustentabilidade? Não existe. Como que você vai ser, né, autossustentável, né? Como que você vai gerar economia? Por exemplo, uma pessoa com dívida, ela para de consumir, ela para de comprar as coisas, ela começa a cortar gasto. Tem pessoas que cortam plano de saúde, tem pessoas que cortam remédios que precisam comprar e não compram, tem pessoas que, né, cortam, né, e eu sou contra o corte.
no corte. O método de dívida zero promove o quê? A otimização, a maneira ótima de você usar o dinheiro. Então, quando você corta, você está tentando superar essa barreira, mas você não consegue quebrar. Então, quando você supera a barreira das dívidas, por exemplo, se você eliminar todas as dívidas que você tem hoje, né, e pegar esse dinheiro que você pagava em dívidas e colocar em investimento, em pouco tempo você conquista, em menos de 10 anos, você conquista a sua independência financeira. Então, quando você conquista a sua independência financeira, o que acontece? Você cria algo sustentável. Porque agora você pode, vamos supor, você vai realizar seu sonho, fazer uma viagem. Ou seja, você move a economia. O que eu acredito que trava um país, né, e tem países que é movido por dívidas, como os Estados Unidos, lá tem né, mais de 80% são endividados lá, é realmente isso, porque isso trava qualquer crise financeira. Eu lembro quando eu fui nos Estados Unidos, por exemplo, em 2017, fui em 2007 e 2008, quando teve a crise financeira. Eu fui antes da crise e fui durante a crise. Quando eu fui antes da crise, eu vi um monte de casas maravilhosas e tal. Quando eu fui, um ano depois, as pessoas morando em trailer, milhares e milhares de pessoas, as casas abandonadas. Ou seja, aquela crise foi gerada pelo problema do quê? De dívida. E isso não é sustentável. Então, eu trabalho com um método que algo seja sustentável. Ou seja, dívida zero, você consegue realizar seus sonhos, você vai conseguir ter as coisas. Você não vai morar em trailer, você não vai morar na rua. Porque se algo aconteceu hoje na economia, cara, você fica refém disso, fica escravo disso. Então, o método de dívida zero é um método realmente 100% sustentável, tá? E que você consiga gerar independência financeira com os seus próprios recursos. Em menos de 10 anos, você faça a conta aí, pega o que você paga de dívida e faz uma simulação você investindo durante 10 anos. Quanto de dinheiro você vai ter no juros médio aí de pelo menos aí 0,8, não vou colocar nem 1%, 0,8 ao mês. Faz uma continha, tá? Se você fizer essa conta, você vai ficar surpreso com essa conta e com o resultado que você possa ter. Então, realmente vai te dar mais sustentabilidade e longevidade, né? Autonomia, você vai ter dinheiro para sustentar, né? Por muito, muito tempo, talvez por gerações. Legal? Como você vê a relação entre o método de dívida zero e a crescente desigualdade econômica global? Uma perguntinha complexa, hein? Como que eu vejo aí o método de dívida zero com a desigualdade? Olha, global, desigualdade de distribuição, principalmente distribuição de renda. Hoje, se você pegar os mais ricos, que equivale a 1%, o dinheiro dos mais ricos, de todas as pessoas mais ricas, né, do mundo, 1%, eles pagam a conta dos outros 99%. Pô, Caê, então a solução está aí. Vamos distribuir igualmente, né, a renda desses caras ricos. Então vamos supor que hoje esses caras eles distribuam a renda deles e assim, pegam a renda desses caras e distribuem em cotas iguais para todos os seres humanos. Todo mundo recebe a mesma coisa e todo mundo começa do zero aqui, né? Começou a receber. Então distribuiu, pegou os super ricos e eles distribuíram isso aí. Depois, o que eu acredito, depois de 3 anos, apenas 3 anos, vai voltar tudo o que era antes. O dinheiro que eles distribuíram vão voltar para a mão deles. Porque não é o dinheiro, gente, não é o que você ganha, é o quanto que sua mentalidade faz. O que acontece quando um super rico? Esses caras super ricos, pegar um exemplo aí, muita gente não gosta dele e tal, não quero seguir na política, mas o Donald Trump. O Donald Trump, ele nasceu rico, mas ele aprendeu a ser rico com o pai dele, com ensinamentos básicos, né? E ele, né, chegou um momento, e ele já teve dívidas. Chegou uma época que o Donald Trump, antes dele ser presidente, ele viu um mendigo na rua e ele falou, esse mendigo tem mais do que eu, porque ele não tem nada. E eu tenho 1 milhão, 2 milhões, sei lá, negativos. Eu estou devendo. Então, ele falou, esse mendigo tem mais do que eu, tá? E depois ele foi lá e construiu o patrimônio novamente. Foi lá e pagou as dívidas e construiu novamente. E assim, uma pessoa rica, ela pode até ficar pobre novamente, mas ela consegue, com a mudança também de mentalidade, ela consegue reconstruir tudo de novo. E uma pessoa de mentalidade pobre, ela vai se vitimar. Ou seja, se a gente botar, distribuir, der o dinheiro para vocês agora, para todo mundo do mundo, né? Ah, acabou a fome? Não. Daqui a pouco a fome volta. Porque essa pessoa ela não sabe usar esse recurso.
E aí, como exemplo, você pega um ganhador de Big Brother, ou um ganhador de loteria, ou um jogador de futebol. Quantas e quantas histórias você vê? Eu vi aí recentemente, aí, né, de atores que ganharam milhões, aí, atores globais aí, que tá lá com a mansão penhorada, né? Com a mansão lá, penhora da mansão do cara lá, porque o cara tá endividado. Você entende? Então são pessoas que ganharam, lembra que eu falei de novo, ganha, não cuida dos outros pilares, não muda a mentalidade. Então o que eu acredito que o impacto, né, do dívida zero de uma maneira global, se todas as pessoas soubessem fazer essa gestão, se tivesse uma distribuição de renda, essa mudança de mentalidade ela tem que vir primeiro, antes da distribuição de renda. Então, primeiro a gente muda a mentalidade das pessoas e depois você pode dar o recurso ou não dar, né? Ajudar elas a construírem, porque a riqueza, como que o mais rico constrói? Ele constrói justamente fazendo esses princípios, né? Ele constrói o quê? Né? Fazendo gestão, poupando e investindo e retroalimentando isso, né? Então, eu acredito que o mundo seria muito diferente se todas as pessoas tivesse conhecimento. O conhecimento, ele vale mais do que dinheiro. Ele vale mais do que dinheiro. Então, presta muita atenção em que você está investindo, no que está acontecendo, tá? Com você. E se você está tendo uma mentalidade pobre ou uma mentalidade rica. Por isso que eu mudei a minha mentalidade. Eu descobri que eu estava fazendo tudo errado. E por isso que meus resultados eram péssimos. Então, essa mudança de mentalidade ela é fundamental para realmente esse impacto. Então eu acredito que o mundo inteiro vai mudar a hora que a gente tiver, na verdade, uma distribuição de conhecimento e não de recursos. Os recursos, cada pessoa vai conseguir fazer o seu poupar e o seu investir. Olha só, se você gostou desse podcast, tá curtindo essas conversas, esses insights, faz o seguinte, segue a gente aí onde está passando esse podcast, aí a gente está nas principais plataformas aí de distribuição de podcast. Vai lá no meu Instagram, fala que você me ouviu aqui, que você curtiu nosso podcast, vai lá, né, no Instagram, @DividaZero, e também no nosso canal no YouTube, né, Dívida Zero. E só reforçando aqui, ó, a gente tem o Clube Dívida Zero, vai lá, se inscreva no clube, o link vai estar aí na descrição aí, tamo junto na missão.